Eu estava vivendo minha vida normalmente, quando de repente chega uma mensagem e que muda tudo. A menina da imobiliária informando que o dono do apartamento tinha vendido o apartamento e que nós só poderíamos ficar lá no apartamento até o final do contrato. Naquele momento eu percebi que só tinha duas opções: continuar nessa vida de ficar pagando aluguel e de repente receber qualquer telefonema, qualquer ligação ou qualquer mensagem falando que eu precisava desocupar o imóvel, ou finalmente comprar o meu apartamento. E foi aí que eu sentei, abri a planilha e comecei a fazer conta. O que valeria a pena? Comprar um imóvel usado ou um imóvel na planta? E o que eu vou te mostrar agora foi o que eu descobri fazendo essas contas e o motivo pelo qual eu escolhi o imóvel na planta e não o imóvel pronto. Claro que para você entender aí o motivo da minha decisão, você precisa saber o que eu tinha na época, o que eu tinha disponível na época para poder fazer a compra de um imóvel. Nessa época, em julho de 2025, eu tinha lá uns 20 mil reais de fundo de garantia, tinha um carro no valor de 40 mil reais e um pouco mais aí, mas cerca de uns 10 mil reais investidos. Então, no total, tinha aproximadamente de patrimônio 70 mil reais. E o que é importante aqui, relevante falar também, é que nessa época, e há um ano atrás, a Caixa Econômica estava pedindo 30% de entrada em imóvel usado e não os 20% como na maioria do tempo é praticado. Hoje mesmo, a entrada já está novamente em 20%, mas isso pesou e pesou muito também na decisão. Vamos começar aqui pelo cenário que não foi o cenário que eu escolhi, que era do imóvel pronto. Por que ele me assustou tanto e eu não comprei o imóvel pronto? O que aconteceria se eu tivesse comprado o imóvel pronto? Com a regra de 30% de entrada, eu precisaria de grana e grana pesada ali só para iniciar, só para dar entrada. Mas mesmo se fosse a regra de 20%, igual a gente está na data de hoje, como é normalmente, faz a conta comigo aqui, um imóvel de 334 mil reais, a entrada de 20% seria em torno de 66.800 reais. Eu ia ter que usar os meus 20 mil reais de fundo de garantia, vender meu carro, que era avaliado em torno de 40 mil reais, ainda teria que resgatar em torno de uns 10 mil reais dos meus investimentos para poder fechar essa conta para bater aí os 70 mil reais de entrada no imóvel pronto. Eu ficaria sem o FGTS, eu ficaria sem o carro, ficaria sem os 10 mil reais, que para quem trabalha sabe o quanto é difícil você acumular 10 mil reais investidos. E tudo isso de uma única vez, no mesmo mês. Isso tem um nome: descapitalização de patrimônio. Você não está só comprando um apartamento, você está zerando tudo que construiu para dar de entrada, num financiamento de 30 anos. O pior aqui, no mês seguinte já ia vir a parcela cheia da prestação do apartamento. Ou seja, eu teria 3 mil reais da parcela do financiamento e ainda mais o condomínio. Então bateria aí fácil aí uns 3.400, 3.300, nessa faixa aí. Então, de um mês para o outro, eu estaria simplesmente descapitalizado, sem reserva de emergência, sem financiamento, sem carro e com a dívida mensal no financiamento de um imóvel com R$ 1.000 a mais do que aquilo que eu estava pagando de aluguel. Esse cenário comigo, no imóvel pronto, eu teria ali o FGTS, ele ia ser zerado, usado na entrada. No imóvel na planta, que foi o que eu fiz, eu seria zerado também no FGTS para usar na entrada. Aí, ok, empatou. No carro, eu teria vendido o carro para dar de entrada. No imóvel na planta, eu vendi o carro também. Aí você vai falar: nossa, mas você deu de entrada? Não. Esse dinheiro do carro que eu vendi, hoje ele trabalha para mim, ele está investido. Nos meus investimentos de 10 mil reais que eu teria que liquidar ali para poder ter o valor total da entrada, eu teria resgatado para fechar o valor total da entrada. No imóvel na planta, eu mantive esse dinheiro investido, ele continua rendendo para mim, ele continua me trazendo dividendo todos os meses. Imóvel pronto, eu estaria ali com patrimônio zerado e somente a dívida da parcela do financiamento de 30 anos, e no imóvel na planta eu estou lá com os 10 mil reais que continuou rendendo para mim, me trazendo dividendos, e mais 40 mil reais me trazendo dividendo da mesma forma. Porque o imóvel na planta mudou o jogo para mim. O apartamento na planta, a lógica foi outra. Eu ainda usei os 20 mil de fundo de garantia, sim. Isso foi para compor a entrada junto com a construtora. Eu ainda vendi o carro, mas o dinheiro do carro ele não foi para pagar a entrada, foi para os meus investimentos. Esses 40 mil passaram a trabalhar por mim, dando dividendos mensais, aumentando meu patrimônio, me dando fôlego financeiro, que é muito importante. A diferença central, se eu tivesse aceitado e ter liquidado tudo que eu tinha e comprar um imóvel pronto para ter feito a escolha para morar no apartamento que está sendo construído, para ter comprado
um imóvel na planta, que no imóvel pronto o carro ia ter virado a entrada e ia ter sumido. Na planta, o carro virou patrimônio investido que gera renda para mim todos os meses. Além disso, eu construí uma estratégia ali certa de fluxo de pagamento. Eu montei um plano que cabia no meu bolso no mês a mês, sem sufocar o meu orçamento, sem eu ter que abrir mão de tudo de uma vez. E uma das coisas que eu fiz foi, como o dono do imóvel ele pediu um imóvel em janeiro desse ano, avisando que eu poderia ficar até o final do contrato, que seria no próximo final de julho, agora até 31 de julho de 2026, eu conversei com a minha esposa e a gente já se antecipou. Já que vamos ter que sair no final do contrato, não temos multa para pagar, vamos antecipar a saída. O que a gente fez? Saímos de um aluguel de R$ 2.300 a R$ 2.400 e hoje nesse imóvel que nós estamos, até que o nosso apartamento fique pronto, a gente paga em torno de R$ 1.500 de aluguel. Ou seja, nós reduzimos o nosso valor de custo fixo mensal em R$ 800. No vídeo passado, eu falei inclusive que a minha parcela com a construtora foram 38 parcelas de R$ 800. Com essa redução do aluguel, praticamente o que eu tenho economizado aqui no valor do aluguel que eu pagava lá para o que eu estou pagando aqui hoje é o valor que eu pago à entrada do meu apartamento. Então, basicamente, da entrada do apartamento, das parcelas da entrada do apartamento, o que eu tiro realmente no meu bolso que eu não tirava antes é o custo do INCC. É o Índice Nacional do Custo da Construção, que todo mês tem uma correção, mas não é nada absurdo também. E até aproveitando aqui que eu falei do INCC, comprar um apartamento na planta não significa que você vai ficar 3 anos sem pagar nada. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Você tem as parcelas de entrada do apartamento com a correção do INCC mês a mês e os juros de evolução de obra, que é da parte da Caixa Econômica. E aqui é o ponto, esses valores eles são previsíveis, você não pode dizer que você nunca foi avisado sobre isso se você viu esse vídeo. Eu deixo isso sempre muito claro aqui nesse canal. INCC e juros de evolução de obra. Então, no meu caso, eu sabia exatamente o quanto ia sair do meu bolso por mês durante a obra. Consegui sim encaixar isso no orçamento sem precisar zerar tudo que eu tinha construído. Enquanto eu estou pagando essas parcelas da entrada e o juros de obra, os meus investimentos eles continuam lá, rendendo, crescendo, me gerando dividendos. Não é mágica, é planejamento com paciência. Eu confesso para vocês que paciência eu acho que é uma das partes mais difíceis do processo todo. A gente pensa, vai ficar pronto daqui a 3 anos, nossa, é muito longe, mas para pensar o que você estava fazendo na Copa do Mundo passado. A gente está em época de Copa do Mundo agora, já se foram 4 anos. São 3 anos, eles parecem muito tempo daqui para frente, porque quando você chega lá e passaram os 3 anos, você, nossa, nem percebi que já passaram os 3 anos. A diferença no final desses 3 anos é o que você vai ter no fim deles. Quando as chaves chegarem, o cenário vai ser esse daqui. Um apartamento novo, com garantia de 5 anos, sem história ruim, sem reforma surpresa. Um patrimônio investido que ficou crescendo durante toda a obra e que já gera dividendos mensais. Uma saúde financeira preservada, porque eu não zerei meus investimentos, eu não zerei tudo para dar de entrada no imóvel. E se eu tivesse comprado o apartamento pronto, hoje eu teria um apartamento. E só isso. Sem investimentos, sem dinheiro, sem reserva, sem carro, sem dividendo, pagando prestação por 30 anos com orçamento apertado desde o primeiro mês. Lembrando que se eu tivesse entrado no financiamento do apartamento pronto, o meu custo de vida fixo mensal, ele saltaria numa faixa de uns R$ 1.000 por mês. Então, quando eu parei para analisar e conversei com a minha esposa, bom, serão 3 anos de paciência e de espera contra 30 anos com orçamento sufocado desde o dia 1. Para a gente ali já ficou muito claro que o mais seguro seria realmente o apartamento na planta. E era uma escolha que ia requerer paciência durante esse período. Iríamos ter alguns gastos, sim, durante esse período, mas que após os 3 anos seremos recompensados com o nosso próprio apartamento, montando do jeito que a gente quer, com os acabamentos que a gente escolher, com o projeto que a gente definir, com tudo isso analisado, calculado e sonhado, aí a gente realmente decidiu pelo o apartamento na planta. Mas o que eu quero que você leve desse vídeo hoje? Estou dizendo para você aqui que o apartamento na planta é sempre a melhor decisão, é sempre a melhor escolha. Eu estou te dizendo aqui que para minha realidade, para os meus números, neste momento, no meu momento que foi lá há 1 ano atrás, a planta foi a decisão que preservou o nosso patrimônio. Hoje a gente continua com a reserva de emergência. Eu compartilho com vocês nesse canal aí, você pode ficar à vontade. Eu tenho lá em torno de R$ 72 mil já investidos, que se eu tivesse escolhido lá atrás o apartamento pronto, hoje eu não teria nada disso, teria começado
tudo do zero de novo. Então, a pergunta certa que você tem que fazer não é exatamente imóvel na planta ou imóvel pronto. A pergunta certa é qual dessas escolhas vai me deixar mais forte financeiramente daqui a 3 anos. Sei que comprar imóvel é uma decisão muito importante, uma decisão muito grande. Mas descapitalizar todo o seu patrimônio de uma vez, sem planejamento, pode ser uma decisão ainda maior e bem mais difícil de reverter. Anos de financiamento, são décadas de financiamento. Eu acredito que até por isso eu demorei tanto tempo e só acordei para realmente ir atrás do imóvel, do meu imóvel, quando eu recebi a mensagem da imobiliária e percebi de que eu morava ali, mas eu não tinha segurança nenhuma. A qualquer momento, o dono daquele lugar podia solicitar e eu que me virasse com as minhas coisas, eu que pegasse minha mudança, eu que pegasse minha família e fosse para outro lugar. Eu quis ter sim o meu imóvel para não passar por isso novamente, para não ter mais a situação de alguém me pedindo que eu saia do imóvel dele. Do futuro invadindo meu próprio vídeo. Aqui no finalzinho do vídeo ali o microfone descarregou, o áudio ficou uma bosta na hora da edição que eu vi. Então eu vim aqui que eu não podia deixar de fazer a finalização daquele recado, né? Como você tá vendo aqui, ó, ali é o cantinho geralmente onde eu gravo meus vídeos, no cantinho da sala, coloco o notebook ali, monto as coisas. Mas vamos lá. Se você tá passando por a mesma situação que eu passei aí dessa dúvida de imóvel na planta ou não, comenta para mim aqui embaixo, compartilha com a gente pra gente trocar ideia, para entender também o que está travando você até agora. Eu acho que o vídeo pode ajudar a tomar esse próximo passo aí, né? Entender melhor o custo do apartamento pronto, nessa entrada que você já deixa lá na hora. Mas se tiver algum conhecido também, compartilhe esse vídeo, isso ajuda muito o canal. E claro, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando aí toda a nossa evolução dentro dessa coisa louca que é comprar apartamento na planta, obra rolando, já pensando lá na frente daqui 2 anos, eram 3, hein? Agora são 2 anos. Quando a gente pegar finalmente a chave e poder fazer lá as brincadeiras com piso, decoração, acabamento, pedra de cozinha. No próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui a planilha que eu uso, uma planilha bem simples mesmo, no Excel, de controle, tanto do INCC quanto de juros de obra, porque assim eu já vou tendo noção de quanto eu já paguei provisionando, quanto será que vai sair do meu bolso ainda até o final dessa obra, desse apartamento, que agora só faltam 2 anos, logo tá chegando. Até a próxima, fui!